Hasta luego. Uma das perguntas que eu mais recebo em 2026 é: Drake, eu quero migrar, quero sair do Brasil em 2026, mas ainda não sei muito bem para onde. Pois bem, resolvi gravar um vídeo em resposta a perguntas de várias pessoas que seguem o canal Drake pelo Mundo e meu Instagram Drake Underline pelo Mundo. Pessoal, morei na Suíça, morei em Portugal, morei na Alemanha, tive experiência de um mês na França e hoje estou morando em Madrid, na Espanha. Primeira coisa, se você quer sair do Brasil pensando em fazer dinheiro de verdade, porque afinal, quando você sai do Brasil, não importa muito o país para muitos. O mais importante é quanto te sobra no bolso no final do mês. Pagou as contas, pagou o arrendamento, pagou o plano de saúde, seja lá o que for que você pagou, mas sobrou, isso é o que importa. Você ter ali dinheiro no bolso para poder, quem sabe, programar uma viagem, ter uma reserva de emergência. O que importa é o que sobra. Essa é a grande realidade. O país para você é a Suíça. Sem sombra de dúvida, se você tem uma nacionalidade, se você está disposto a trabalhar, seja no que for, sendo honestamente, o país que eu tenho experiência, não só de vivência, mas de entrevistar pessoas e de prestar consultoria, e hoje essas pessoas estão vivendo nesse país. O país mais próspero é a Suíça, sem sombra de dúvida. Alemanha. Vivi na Alemanha, trabalhei na Alemanha, levei pessoas para trabalhar na Alemanha. A Alemanha tem um salário menor que o da Suíça, mas mesmo assim esse salário faz com que seus moradores nativos e com que seus imigrantes consigam viver de uma forma bem diferente do que outros países. É um país bastante organizado, limpo, onde funciona muito bem a reciclagem naquele país. Diga de passagem, todo sábado eu tomava café com o dinheiro da venda de garrafas PET. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tudo que eu consumia ou achava na rua, não era muito difícil achar alguma coisa na rua, mas o que a gente achava eu guardava e depois vendia no supermercado e fazia ali o meu café da manhã de sábado com o meu cameraman. Uma coisa que eu quero brifar aqui para vocês, além do salário. Por mais que tenha um salário mediano em relação a outros países da Europa, para imigrante, Suíça e Alemanha, eu não aconselho ir sem uma cidadania europeia, sem um visto de trabalho. São países bastante controlados, principalmente a Alemanha. A Alemanha, na minha opinião, é um país muito controlado. Gente, eu em menos de 3 meses já tinha sido controlado. Em menos de 3 meses. Na Suíça passei 3 anos, demorou demais para eu ser controlado. E quando eu fui controlado, não foi na rua, não foi por blitz da polícia, foi porque eu ultrapassei de trotinete o sinal laranja, né? Disseram que eu passei ali no sinal laranja e eu disse que não, mas disseram que sim, ali pediram meus documentos e ali eu fui controlado. Mas o que eu quero falar para vocês é que você que não tem papel, você que não tem uma cidadania europeia, se planeje bem em relação a imigrar em 2026. Não aconselho ir para a Suíça e nem a Alemanha sem papel. É muito difícil conseguir trabalho. Emprego, então, nem se fala. Trabalho, quando eu falo em trabalho, é quando alguém dá uma oportunidade de você trabalhar no negro. É difícil? É. Não é impossível. Também não posso ser hipócrita, né? Até porque eu vivi na Suíça irregularmente. Essa é a grande verdade. E vivi muito bem. Ganhei muito dinheiro com o esforço do meu trabalho. E poderia voltar para lá, mas não penso em voltar para lá. A Espanha ganhou meu coração. Eu vejo em Madrid algo que eu não vi em outros países, mas isso é assunto para outros vídeos. Então, falando de Suíça e Alemanha, tem salários muito bons, muito difícil para imigrante que vai ficar irregular, não aconselho. A saúde é obrigatória, é privada nos dois países. E saindo dessas duas grandes potências, Suíça e Alemanha, inclusive
Suíça não faz parte do espaço Schengen, a Alemanha faz. Suíça só tem um acordo, então também já se torna mais difícil para o imigrante que pensa em migrar para a Suíça irregularmente. Agora eu quero falar da França. Por mais que eu tenha vivido brevemente lá como um turista, eu entrevistei bastante gente. E as pessoas que eu entrevistei, 95% ainda não têm documentos. E nem querem saber de se documentar. Por quê? Recebem pelo seu trabalho no negro, não cotizam com o país e foram praticamente só para fazer dinheiro. Outra observação: nunca vi um país com tantas pessoas vivendo irregularmente e vivendo com documentos falsos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nem Portugal, que a gente fala tanto de Portugal, muita gente fala de Portugal, eu nunca ouvi falar de documentos falsos. Mas na França é um absurdo. Tá parecendo a Sé lá em São Paulo. Tudo se consegue. Você quer um diploma de médico, você consegue. Você quer um diploma de enfermeiro, você consegue. França, praticamente, é uma São Paulo da vida, uma Sé da vida, onde você tem acesso a quase tudo. Gente, o que eu estou falando é verdade. Eu conheci pessoas que faziam esse tipo de trabalho, só para vocês terem ideia. Falando de salário, lá tem um salário mediano. Se eu não me engano, hoje o salário mínimo da França está entre 1.700 a 1.800 euros. Tem muitos brasileiros, casal, pagando num estúdio lá 700 euros, 800 euros e vivendo uma vida muito boa, porque consegue pagar suas contas e consegue colocar dinheiro no bolso. Mas aí que está a questão. Para quem tem uma cidadania europeia, a França, principalmente Paris, eu não aconselho. Por quê? É um caos. Tem muita gente. Você vai pegar um metrô ou um bus, tem fila para quase tudo. Na minha opinião, para quem tem uma cidadania europeia, tem outros países que você pode procurar. Quando se fala de França, eu estou falando ali praticamente de Paris. Se você sonha em aprender o francês, se você sonha em morar na França, Paris, na minha opinião, não é o lugar. Tem Bordeaux, tem Lyon, tem várias outras cidades que você pode explorar para morar e para trabalhar na França. Tudo não se resume somente em Paris. Paris é um caos. Paris parece que todo mundo quer puxar teu tapete. Paris parece que todo mundo quer te dar um golpe. E essa é a grande verdade. Foi a impressão que eu tive. E é uma loucura, gente. É uma loucura. Pegar metrô, pegar bus é uma loucura, é uma dificuldade. Principalmente para você, brasileiro, que quer emigrar para a França e está pensando em Paris. Se você tem criança, tenha muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque a dificuldade vai ser grande na hora de pegar um metrô ou um bus, ou até mesmo na hora de andar nas ruas. Mas tem um salário até razoável para um casal. Eu super indicaria uma cidade que não fosse Paris. E para quem está irregular, não vou ser hipócrita novamente, é um país que ainda está acessível conseguir trabalho e até mesmo emprego. Essa é a grande verdade. Conheci pessoas que trabalham na marcenaria, na construção civil, barbeiro, aquele barbeiro que faz o trabalho na casa da pessoa, no parque, na rua. Gente, é uma loucura, França. O que eu estou falando é a pura verdade. E agora, falando de Portugal, imagina você estar em 2026 ainda no Brasil. Eu não aconselho de jeito nenhum de ir para Portugal sem um visto de trabalho, sem um trabalho já concreto para você, porque acabou a mamata. Quem chegava como turista e entrava ali pelo processo de regularização, pela manifestação de interesse, acabou. Se hoje você está pensando em ir trabalhar e viver em Portugal, até para tirar o visto de trabalho que antigamente era online até uns meses atrás, hoje já não existe mais. Hoje é presencial. Se no seu estado não tem um consulado português, você vai ter que arcar com valores de passagem, hospedagem e alimentação para você ir até um consulado português e tentar tirar o visto de trabalho. Por que tentar? Porque se você levar
na sua pasta documentos que possa estar faltando, você pode voltar para trás sem realizar a missão de se candidatar com todos os documentos cabíveis para o visto de trabalho, ou seja, você vai perder dinheiro. Antigamente era online, você fazia tudo online, a resposta vinha muito mais rápido. Então, a dificuldade é muito grande hoje para você entrar em Portugal e se regularizar. Sendo que eu morava lá e tem muita gente que entrou pelo processo da manifestação que simplesmente a sua manifestação, o seu processo sumiu do sistema da AIMA. Simplesmente isso. Digamos, o esposo conseguiu pegar a residência e a esposa não, porque na hora que ela foi receber a sua residência, os funcionários da AIMA disseram que sumiu. Então, está um caos o sistema da AIMA de imigração em Portugal, sendo que Portugal tem um salário muito baixo. Para você que não sabe, o salário mínimo em Portugal em 2026 está 920 euros. 920 euros, gente. Desses 920 euros, se você não for dividir apartamento com ninguém e está pensando aí em alugar um estúdio ou um T1, que é um apartamento com um quarto, sala, cozinha e banheiro, você vai estar pagando aí em média de 600 a 800 euros, até 950 euros. Eu estou falando a verdade, hein? Isso depende muito da cidade, da localização. Se você vai morar lá no interior, longe das grandes cidades, você aí consegue pagar 500. Mas se você está pensando em morar ali no Algarve, Lisboa, Porto, tipo 20, 30 minutos das grandes cidades, é aonde tem mais oportunidade de trabalho, você vai estar pagando aí esses valores que eu falei, de 700 a 950 euros. Não tem um, acredite. Ou seja, acima praticamente do salário mínimo de Portugal, gente. Eu tenho gente lá morando em Portugal, onde o casal sem filhos, mas tem um cachorrinho que parece um filho praticamente, tem que comprar ração, tem que levar no veterinário, tem que fazer várias coisas. O casal recebe o mínimo, uma pessoa paga a renda, mais a internet, mais água, mais luz. Cara, ultrapassa o salário mínimo. É 800 euros o apartamento desse casal. Ou seja, outra pessoa, quando recebe, tem que fazer ali o supermercado e ver quanto é que sobra. Se não for assim, um casal pagando num T1 800 euros, dificilmente você vai conseguir morar sozinho se você for uma pessoa solteira ou se você for uma família constituída de 1 até 2 filhos. É muito difícil a vida em Portugal. E se regularizar hoje em Portugal está quase impossível. Até mesmo as pessoas que já vivem lá há mais de um ano não estão conseguindo se regularizar. Imagina você que está no Brasil pensando em chegar lá. Então a dificuldade hoje está tremenda no país, principalmente quando a gente pensa em colocar dinheiro de lado, guardar dinheiro. Dificilmente você vai conseguir. Então, falamos aí de Suíça, Alemanha, França e Portugal. Espanha tem aí um presidente de esquerda, se chama Pedro Sánchez. Os espanhóis não estão muito felizes com o presidente, mas os imigrantes estão sorrindo à beça. Essa é a grande verdade. Então, o que acontece? Para você que está pensando em imigrar em 2026, eu indicaria a Espanha. Por quê? Vejo que tem muitos imigrantes buscando se regularizar. Tem gente que chegou há 5 meses atrás e já está tendo aí a possibilidade de se regularizar na Espanha, na Europa. Vai ter aí o direito de ir e vir, ou seja, vai poder ir no Brasil, vai poder voltar para a Europa tranquilamente. Enquanto tem pessoas que estão há mais de 5 anos na Suíça, na Alemanha e ainda não tem a perspectiva de se regularizar se não for através do casamento. É isso mesmo que eu estou falando. Se não for através do casamento, as coisas se tornam muito difíceis em países como Suíça e Alemanha. Então hoje a Espanha seria a dica que eu dou para você que não tem uma nacionalidade, para você que pode até ter uma mão de obra qualificada, que pode até estar falando já o inglês ou o espanhol. A minha dica é a Espanha. Não temos um salário bom, temos um salário aí razoável. Esse salário também, para quem tem família com 1 ou até 2 filhos,
se torna difícil de colocar dinheiro de lado vivendo na Espanha, ganhando o mínimo. Na realidade, recebendo o mínimo. Se torna muito difícil. Só para vocês terem ideia, o salário mínimo da Espanha hoje está 1.221. Em Portugal está 920. A diferença aí entre os dois países é de 301 euros. Então é muito pouco. Mas quando a gente fala de poder de compra, a Espanha ainda assim ganha de Portugal. Quando a gente fala de combustível, supermercado, Espanha tem pontos positivos em relação a isso. Quando a gente fala de arrendamento nas grandes cidades como Barcelona, Sevilha, Madrid, Tarragona e Málaga, que fica ali na Andalucia, os valores são bem parecidos com o de Portugal, em toda Portugal. Mas, quando se fala das grandes cidades da Espanha, também em relação a 40 minutos, 1 hora de Madrid praticamente, você consegue aí arrendar apartamento de 650 euros com 3 quartos. Por exemplo, em Toledo, que é província de Toledo, você consegue arrendar um apartamento de 2 até 3 quartos por 650 euros. Eu tenho amigos morando em Toledo, tá pagando 650. Fica 1 hora de Madrid. Então não é tão longe assim do centro da cidade de Madrid. Tem muita gente que mora a 1 hora de Madrid e trabalha em Madrid. Mas também essas cidades têm uma estrutura muito boa quando se fala de hospitais, colégio, até mesmo faculdade. Então tem essa vantagem aí, que tem muitas cidades aqui da Espanha que tem uma estrutura muito boa. Não conheço todas, na verdade não conheço nem 20% das cidades da Espanha, mas com tantas entrevistas que eu já trouxe aqui para o canal, eu tenho uma base de informação muito boa. E você que segue o canal Drake pelo Mundo também tem uma base muito boa, porque a gente traz relatos de pessoas que vivem na Espanha, não só na Espanha, como nesses países todos que eu já comentei aqui nesse vídeo. Hoje a minha dica para você que está pensando em sair do Brasil e imigrar em 2026, se você está pensando em fazer dinheiro de verdade e viver num país de primeiro mundo, é a Suíça e a Alemanha. Mas para isso você tem que estar capacitado, você tem que estar sabendo falar o idioma, você tem que estar com a nacionalidade. O país que eu não indico você imigrar em 2026 é Portugal. Não vale a pena você imigrar para Portugal nas condições que hoje o país se encontra. Aluguéis caros, salário baixo, supermercado caro. A saúde em Portugal não está fácil também. Eu já fiz entrevista com alguns portugueses e eles relataram que quando você vai no hospital está super lotado. Você demora aí de 5 até 8 horas para ser atendido um caso de urgência, hein? A gente teve aí um português falando que a mãe dele se machucou e foi atendida depois de 8 horas. Então, gente, esse é meu relato sincero sobre imigrar em 2026 para esses 5 países, tá? Hoje, o país que está claramente com as portas abertas é a Espanha. Se você tem nacionalidade ou não, ainda tem a possibilidade de se regularizar nesse país. E eu conheço muita gente que está no processo irregular na Espanha, que está trabalhando na construção civil, está trabalhando como repartidor dirigindo o carro, tem que estar com a carteira de motorista válida, tem que estar com o passaporte válido e consegue aí uma oportunidade de trabalhar nessa área como motorista ou repartidor ou paqueteiro, que é aquela pessoa que entrega ali as encomendas da Amazon, da Shein, etc. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei neste vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado das dicas e dê seu like. O seu like é muito importante para o canal Drake pelo Mundo. Estou trazendo aí uma série de vídeos e eu sei que esses vídeos estão ajudando muita gente a ter aí um norte sobre imigração. E você que está vindo para Madrid, para a Espanha, está pretendendo conhecer os bairros da cidade de Madrid ou até mesmo turistar, eu ofereço o meu serviço de tour. É isso mesmo que vocês ouviram. Conheço muito bem o centro da cidade de Madrid, conheço muito bem a história de alguns pontos turísticos e eu quero te oferecer para você que está vindo conhecer Madrid o meu tour guiado, beleza? Então, acesse o meu Instagram que se chama Drake pelo Mundo e qualquer dúvida me chame lá no direct que eu vou ter o prazer de te responder. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.